Qual que é a diferença de juiz e juiz de paz? Quando a gente fala de juiz, é aquele que julga. O juiz de paz, além de fazer casamento, o que ele faz? Ele orienta, ele media, ele concilia e ele nunca julga. Ok? Apazigua, ele ensina. Então essa é a primeira função do juiz de paz. Segunda coisa que ele faz, pode passar. Mediação e conciliação. Quem sabe a diferença de mediação e conciliação? Alguém? Então você precisa aprender. Glória a Deus por isso. Mediação é quando existe um vínculo emocional. Marido e mulher, pais e filhos. E o mediador, ele passa a ser o quê? Um facilitador dessas desavenças, desses problemas, dessas tretas, né? E já o conciliador, eles são situações que já existem um contrato de casamento, bens familiares. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quem aqui já ficou sabendo de uma família que se dividiu por causa de dinheiro? Quem já ficou sabendo de uma família que se dividiu por causa de herança? Casa, carro. Olha, meu pai morreu e deixou uma casa muito boa para nós. E eu não fui lá até hoje, já tem anos. O Felipe não foi lá. Nós demos uma procuração para minha irmã e ela que resolve tudo. Ela que está fazendo lá o... Como é que chama esse papel que você faz quando a pessoa... Inventário. Ela está fazendo, ela está arrumando tudo. Pergunta se a gente tem problema. Nenhum. Mas geralmente quando tem, precisa de um mediador. O juiz de paz é permitido a fazer esse tipo de mediação e conciliação. Agora, a conciliação. Agora, marido e mulher, já existe um contrato, mas não existe uma divisão. É um problema entre marido e a mulher. E ela chama aquela pessoa que fez o casamento, aquele mediador, o que ele vai fazer? Ele vai orientar. Preferencialmente, tem que ser o juiz de paz, o cara que fez o casamento, o orientador, sabe por quê? Ele vai lembrar das pessoas do que ele orientou antes. Ele vai falar assim, você lembra que eu falei para você que isso era uma decisão? Vocês viram o Felipe falando aqui que tem coisa que não sobrevive ao amor? Precisa ter uma decisão. Sabe por quê, irmão? Quando a mulher fica doente e você tem uma oportunidade, sabe o que você vai fazer? Eu escolhi fazer o que é certo, cuidar. Então, existe isso. Pode passar. Habilitação versus celebração. Isso é muito importante, você precisa aprender isso. Depois você vai ter esse conteúdo, tem no livro, página por página, está na 118 aqui, eu até marquei. Olha só, a habilitação, ela é o quê? O juiz de paz, ele é um juiz igual um juiz normal? Ele é? Não. Porque ele é o quê? Ele é conhecido como juiz leigo. Ele não tem formação jurídica, mas tem competência. O que é isso? Ele tem competência para habilitar um casamento sem jurisprudência jurídica. Então, o artigo 266 da Constituição diz assim, a família é a base da sociedade, tem especial proteção do Estado, o casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Então, veja bem, o que é habilitar? Eu vou explicar para vocês a diferença de habilitar para celebrar. Celebrar vocês já sabem, sim ou não, amém? Tá, mas tem algumas partes da celebração, que eu acho que eu não vou entrar no mérito, mas você pode fazer, tem gente que pega aquela areia azul e pega a areia branca, e o azul simboliza o homem, e o branco simboliza a mulher, pureza, e né, Deus conserve, né, pastor? O pastor está rindo aqui, as irmãs puras e os homens puros no Senhor. E aí eles misturam aquela areia com qual a outra cor? Vermelha. Simboliza o quê? O sangue de Jesus. E mistura, e é aquela coisa bonita, o pessoal toca o chofar. Pode? Pode. Na celebração, vou falar da celebração primeiro. O celebrante, que a gente chama de celebrante, ele pode ser pastor ou não. É uma outra dúvida que o pessoal tem. O celebrante pode usar uma toga de juiz? Sim ou não? O que vocês acham? Sim? Quem acha não? Pode. Ele pode porque é uma indumentária externa, bonita, que não é homologada exclusivamente para o STF. Vocês já viram o STF, o pessoal do STF com aquela toga enorme? Aquilo pode ser usado para fazer casamento. Você pode usar, está escrito juiz de paz, o distintivo para fazer o casamento? Sim ou não? Sim, é um souvenir, né? Ele está apenas representando, mostrando que você é um juiz de paz. O casamento não fica mais bonito?
fica. Eu acho que fica mais arrojado, as fotos ficam mais bonitas. É um dia único, é um dia especial, eles vão guardar pro resto da vida. Então você tá com a toga, tá com o terno, tá com o distintivo, você é com a mulher, ela tá lá com, não sei como é que fala, é taillé, conjuntinho, mano, como é que fala? Hein, amor? É isso aí, mano. Não tem uma mulher aqui, né, mano? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o taillé? Porque a gente não, né? A gente conhece terno. A mulher bota um taillé, bota lá a toga. Pode? Pode. Quer fazer uma celebração bonita, usar uma corda, fazer uma mímica, pega lá a sua esposa e dobra a corda, o cordão de 3 dobras e tal. Tá. Outra coisa sobre celebração, sobre o tempo. Não é indicado passar mais de 45 minutos fazendo um casamento. Máximo 1 hora. Tem entrada de noivo. Tem entrada de aliança. Às vezes o pai quer falar casamento de crente, então. O pai é presbítero, o irmão é pastor, o tio é bispo, o avô é apóstolo. Isso é dele. Isso é dele. O dela, 3 tios é pastor, o irmão é evangelista, a irmã é missionária e tem outro que está se formando, quer dar uma palavrinha também. Tem um músico. Tem 3 sobrinhos que toca e canta. Então o que vai acontecer, irmão? O casamento você tem que procurar ser receita, ele não é um curso que vai durar 2, 3 horas, 3 dias. Isso aqui é um curso. E é mesmo assim, o pastor Efigênio fez assim para mim, ó. Eu não sei o que é. E o Felipe fez assim, ó. É pressão, estou administrando. Falou, Senhor, me ajuda. Eu já entrei aqui no juiz de paz, está terminando. Me ajuda, não julga. Deus vai te honrar. Já liberei uma palavra para você. Então, é que eu preciso entregar. Como a gente começou um pouquinho mais tarde e teve outras oportunidades, eu preciso entregar tudo isso aqui que é importante. Veja bem, não passa muito, irmão. Quem aqui quer fazer casamento além da irmã? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tem mais alguém? Amém. Deus vai mandar casamento ser 14. Então, a maioria, dá para falar. Ó, a pessoa vai fazer o casamento, pega o livrinho, ou se você quiser pegar a internet e não tem o livro, olha, prepara o que você vai falar e respeita o protocolo. Entendeu? O próprio senta com o noivo. Você vai sentar com o noivo, vai orientar. Como que vocês querem fazer? Que jeito que vocês querem fazer? Que hora que vocês querem fazer? Outra pergunta. Aonde pode ser feito o casamento? É só no cartório? É só na igreja? O casamento só tem validade se for no cartório ou na igreja? Não, pode ser em qualquer lugar. Então, essa é uma outra dúvida que as pessoas têm. Então, procure se esmerar no tempo, na indumentária e naquilo que você vai falar. Procura falar coisa que emociona. Eu não estou querendo forçar você a fazer uma coisa que não é, mas procura falar sobre a importância do amor do homem para a mulher. Você sabe uma coisa que Jesus fez, irmão? Mudou a história da humanidade? Ele percebia que as pessoas não entendiam a linguagem técnica. Então o que ele fazia? Contava uma história. Contava uma parábola. Então conta uma história de amor bonita. Não fica só batendo, que não sei o quê. Você tem que ser fiel, você não pode ser vagabundo. Não. Entendeu? Fala pra mulher, vai lavar a louça. A pessoa já está cansada de apanhar, irmão. Ela, sei lá, a mãe dela já acabou com a vida dela. E ele não aguenta mais, quer sair de casa. Às vezes nem sabe que está casando por amor, só quer um canto para poder. Então é o seguinte, fala uma coisa bonita, porque o que você vai fazer? Não tem controle sobre isso, a gente não sabe o que as pessoas estão, né, pastor? Então procura falar uma coisa bonita, deixa o coração das pessoas afáveis. A pessoa que está lá assistindo não é crente. E na hora de ir para o casamento, a mulher atrasou para entrar no carro. E o homem já estava no carro esperando. E ele falou assim, você quer acabar com a minha vida. Ela entrou no carro e falou assim, eu não vou mais no casamento. Aí ele entrou para casa. Aí ele foi lá dentro e falou, por favor, meu amor, eu sou padrinho, o cara é meu amigo desde que é problema seu. Você não gritou comigo, agora eu não vou. Aí ele fala, eu te imploro. Aí ela fala, agora eu vou. Aí ela vai. Quando chega lá, os dois estão em pé de guerra. Quem que vai resolver a situação? O celebrante, que não tem nada com isso. Porque ele vai falar um negócio tão bonito. Você fala, pô, você lembra quando você estava no altar? Você lembra da primeira noite? Você lembra de quando vocês viajaram? Você lembra do primeiro beijo? Irmãos, eu lembro do primeiro beijo que a Camila me deu. Um assédio, irmão. Ali, nossa, eu falei, Jesus, me ajuda. Eu falei, vamos casar logo, jovem. E o que aconteceu? Aí, se a pessoa falar isso aí, eu lembro. O senhor lembra do primeiro beijo? Quem lembra do... Não lembro, demorou para... Tô brincando, lembra assim. Quem lembra do primeiro beijo? A irmã até abaixou a cabeça, tadinha, tá ocupada lá. Então, irmão, você vai falar coisa bonita que vai deixar a pessoa o quê? Alegre.
Né? Se for possível, fala assim, você que está com seu esposo, dá uma olhadinha para ele. A mulher vai olhar meio brava, ele vai falar assim, você sabe que eu te amo. A noite vai terminar bem, irmão, vai ser uma noite de casamentos. Então, o celebrante tem que tomar esse cuidado. Agora, o que é a habilitação? Né? A habilitação, essa competência que ele tem de habilitar um casamento, a primeira coisa é documento. Diga documento. Conheça sobre as documentações que precisa, tá? Você vai sentar para orientar a pessoa, isso é a parte mais importante. Você pegar isso aqui, o resto vai rápido. É o seguinte, existem leis para casamento. Pessoa de 15 anos pode casar? Não pode. E se o pai assinar? Pode, né? Não pode. Também não pode. Sabe com quantos anos pode começar o trabalho de emancipação e os pais pensarem em assinar, segundo a lei? 16 anos. Então, chega uma pessoa e pergunta para você, eu vou casar meu filho e tal. Olha só que interessante. Aí você fala assim, vamos fazer o casamento. Aí você faz o casamento, certo? O casamento é lindo. Porque você preferiu primeiro fazer a celebração para depois fazer o quê? A formalidade, a habilitação. Aí casou. Eles foram para a noite de núpcias. Tadinha, menina virgem, o rapaz estava esperando no Senhor faz tempo, o horário, fizeram tudo direitinho, casou, beijou na boca, voltou, aquela alegria. Foi no cartório, o juiz fala, não pode. Aí eu te pergunto, estão casados? Não está casado. E aí quem que é o responsável? O que eles vão falar? Quem falou? O celebrante. Quem falou foi o juiz de paz. Mas quem que é esse juiz de paz? É um que participou do curso. O pessoal da diplomatas.org do sítio ficou o dia inteiro ouvindo lá. O pessoal incrível lá e tal. Mas ele te orientou, entidade séria e tal, o juiz. Aí como é que fica? Nossa imagem. Aí vai lá na página e escreve assim, minha vida tá uma desgraça. Porque um irmão fulano de tal que fez o curso lá, com o pastor Efigênio, meu nome nem vai ser citado, o nome forte aqui é do pastor Efigênio. E fez o casamento. Então aquilo que era para virar uma solução vai virar um problema. Vocês percebem como a coisa é mais séria? Por isso que você tem que fazer o curso, para aprender esse tipo de coisa. Você quer ver uma coisa? O que já aconteceu? Inclusive quem conta isso é o próprio Gilmar. Ele falou o seguinte, a pessoa chegou e falou assim, olha, eu era casado com uma moça, só que ela era muito nova. Teve um acidente, faleceu, já tem 1 ano. Só que eu acabei me apaixonando pela mãe dela. E agora eu quero casar com a mãe dela. A pergunta é, ele vai e te pergunta, pode? A irmã é boa, hein? Irmão, só dentro do quesito de, a gente chama de viuvez. Por quê? Não pode ter vínculo familiar. A lei proíbe. Tanto que tem, você quer ver outra coisa? A pessoa, uma é divorciada, chega em você e fala, eu vou casar. Só que eu conheci uma moça que mora lá, sei lá, em Portugal. O irmão chega e fala, eu conheci uma moça que mora em Portugal, ela tá vindo pro Brasil e nós vamos casar. Só que a moça saiu daqui fugida do marido e ela não se divorciou. E ela volta e os dois vão casar. Pode? Não pode. Então são perguntas que tem que fazer antes. Então quando você vai orientar, não é só falar de amor, de atenção. Tem que falar das observâncias que tem. Uma outra coisa importante são uma outra coisa interessante. Não sei se vocês sabiam. O cara matou o marido para casar com a esposa. E já foi comprovado, ele foi condenado ou está respondendo o processo. A lei permite que ele case com essa mulher? Não, a lei não permite. Aí vem um pastor e orienta você, fala assim, pode fazer, porque a moça converteu e tal. Não pode fazer. Então você precisa orientar e vou ensinar uma coisa poderosa para sua vida. Aprenda a falar não. Olha para o seu irmão e diga não. Quem aqui já teve, eu já tive muita, podia levantar as duas. Quem aqui já teve muita dificuldade de falar não para alguma coisa? O pastor até levantou. Tem coisa que irmãos, aprenda a falar não. Mas é meu primeiro casamento. Não. Mas é a primeira vez que a pessoa me convida. Não. Se tiver errado, não faça, tá bom? Exatamente. Exatamente. É uma coisa que a gente vai falar, passou os documentos, vocês já entram em onde casar, preciso falar da habilitação.
Isso vocês precisam muito aprender. Olha só, o noivo vai lá no cartório com a noiva e vai preencher um papel lá. Esse papel vai ter os dados dele, vai ter os dados dela e vai ter os dados de quem? Dos pais dele, dos pais dela. Porque se tiver o nome errado, depois vira um problema. E se o celebrante, que tem alguns celebrantes que eles vão no cartório depois com a ata para poder requerer a certidão porque ele quer entregar. Se tiver um nome errado, a responsabilidade é dele. Tem gente que prefere levar, tem gente que prefere não levar, deixando a responsabilidade dos noivos. O Gilmar prefere levar, eu prefiro não levar. Eu prefiro que o casal faz a ata, o pastor já foi antes, por exemplo, o pastor Efigênio que vai fazer o casamento, vai no cartório daqui, de registro civil de casamento, e ele deixa a assinatura dele registrada, reconhecido, firma lá. Quando o noivo e a noiva, que a gente chama de nubentes, quando os nubentes forem lá, já está reconhecido, firma a sua assinatura. Faz a ata, o papelzinho, tudo certinho, traz. Faz o casamento aqui na chácara. Né, pastor? Você já fez aqui? Aí, coisa linda. Já sabe. Faz com efeito civil. E os noivos foram lá. Foi eles? Foram ou foi o senhor? Foram eles depois. Né? Foi junto. Foram junto e finalizaram lá. Mas houve todo um quê? Um processo. Oi? Não dá tempo de fugir. Tem isso também. Então, a gente precisa respeitar os processos e orientar eles. Eles falam, mas eu quero fazer. Cuidado, às vezes a pessoa está querendo uma legalidade de forma errada, criar uma situação. Então, não faça. Onde casar? Você já sabe. Pode casar em qualquer lugar, não é obrigado. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu vou casar na igreja porque meu marido quer, o meu noivo quer, mas eu queria mesmo casar em uma chácara. Então você orienta, fala, não é obrigatório, fala, não, porque eu li, meu pai falou, você pega e orienta a pessoa. Vamos lá, para a gente finalizar. Regimes de casamento, quantos são? 1, 2, 3 ou 4? Quantos são, irmãos? Comunhão parcial de bens, 1. Comunhão universal de bens com dívidas, quem que é esse? Diga amém. Separação de bens e comunhão total. São esses 4. Uma outra coisa que a lei diz, se a pessoa tiver mais de 70 anos e for casar, obrigatoriamente separação de bens. O que ela adquiriu não pertence a ele. É uma informação importante. Tudo que é registrado, tudo que é feito em cartório tem que sair numa coisa chamada edital de proclamação. Isso você pode conferir depois. E pode pedir também uma cópia. Então, o juiz de paz, ele precisa ter algum ou vários conhecimentos para que possa fazer isso. Vale a ressalva. Todo celebrante tem que estar filiado a uma denominação, a uma associação que eles chamam de eclesiástica, que tenha um CNPJ para que ele possa se filiar ao cartório. Então não é só fazer o curso. Você tem que estar afiliado a uma igreja. O senhor tem CNPJ aqui, não tem? Então se você é daqui, dessa igreja, e quer se cadastrar no cartório, você vai levar seus documentos e vai levar o CNPJ da igreja, porque tem um vínculo de representação, só assim que pode ser feito. Porque antigamente quem fazia os casamentos era o próprio juiz da comarca. Quando não, ele indicava fugiu o nome daqueles meninos que trabalham só com digitação dentro do cartório? Escrivão. Eles indicavam o escrivão, alguém lá, só que o que aconteceu? A demanda ficou muito grande e eles autorizaram que para fins como esse, por exemplo, o do padre, o do pastor, poderia ser feito. Então, agora tem essa autorização, mas você precisa ir lá. Agora vale a pena, se você pretende fazer casamento, vale a pena. Não declare marido e mulher para pessoas ilegais, porque você vai arrumar um problema. É importante ter uma cópia do documento assinada por eles, ou levar as atas do cartório. Pegue modelo de tudo. Uma das funções do celebrante, redigir e colher assinatura para reconhecer firma de atas quando necessário. Então, você que vai, aqui eu encerro, você que vai fazer casamento precisa procurar o seu cartório e saber como é que funcionam as regras deles. Porque o pessoal me chama e pergunta o seguinte: se eu fizer esse curso,
eu já posso fazer casamento lá na igreja e não preciso falar nada no cartório, chegar e fazer? Não é assim. A gente não pode passar por cima da autoridade e das leis. Tem gente que faz curso a título de conhecimento. Nós temos alunos na Itália, na Suíça, Estados Unidos. Eu vou postar até os vídeos, não vou colocar aqui porque seria muito cansativo. Que fizeram o curso a título de conhecimento, compraram a farda, compraram a carteira, gostam, mas na função de diplomacia civil humanitária de capelania. Eu tenho um aluno muito querido italiano e eu não falo bem italiano. Então é uma luta para a gente conversar e ele gosta de conversar. E eu tenho que traduzir, tenho que correr atrás. Mas é uma maravilha, é uma bênção. Por quê? O conhecimento ele alarga as nossas fronteiras, ele muda a nossa vida e ele nos abençoa. Olha, eu quero um livro desse presente. Tá, vou te dar. Glória a Deus. Todos estamos sendo abençoados aqui, irmãos. Valeu a pena.